Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário, falando sobre os assuntos do esporte, os assuntos esportivos para você. Já falamos da Série A do Brasileiro, vamos falar da Série B, o Vasco da Gama, né? O destaque agora, o Vasco que tem o Jorginho, que ontem completou 52 anos e um ano de Vasco da Gama. E segundo o seu auxiliar técnico, o Zinho, o trabalho está sendo muito bom, apesar que no começo, desculpa, gente, a gripe ainda, havia uma desconfiança do trabalho, já que ele vinha do Flamengo, teve no Santos, uma desconfiança muito grande. O Jorginho também tinha passado, né, pelo Flamengo como treinador e, pelo que a gente viu, há possibilidade até dos dois renovarem contrato até o final de 2017. Encaixou direitinho o Jorginho no Vasco da Gama, né? Os dois, né? Eu sou fã desses dois caras. Os caras são sérios, enfim. O futebol precisa de personalidades como as dele, né? Com a história que eles têm, enfim. E estão tendo oportunidade de desenvolver o trabalho que eles não tiveram oportunidade de desenvolver em outros clubes. Né? É aquele negócio, né? O Vasco deu todas as chances, pegou um momento muito conturbado, complicado, time quase que chegam algumas rodadas antes. A gente sabe que é se. Não é? Mas se chegasse a rodadas antes, talvez poderia ter salvado o Vasco do rebaixamento. Né? O trabalho realmente muito bem feito, foi campeão esse ano e caminhando passos largos para a volta para a elite do futebol brasileiro. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o americano, já que o Carlos Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do americano, está aqui com a gente falando sobre essa situação. Primeiro, essa situação do próximo dia 25. O que vocês esperam que seja mantida ou pelo menos tira a multa que o americano tomou? O que vocês esperam nesse julgamento, já que dentro das quatro linhas não tem nada que possa dizer que o americano tenha feito alguma coisa de errado? Bom, eu sempre que tenho oportunidade, eu gostaria de, especialmente, né, para quem tem acompanhado e acompanhou aí até agora a Série B, de poder estar esclarecendo. O americano, ele não foi punido por manipulação de resultado. Isso foi afastado pelo TJD. Né? Essa multa, ela decorre de um ato que o TJD entendeu que infringiu a ética desportiva, que o dirigente, divulgando aquele áudio, né, ele infringiu a ética desportiva, ou seja, a história do jogo, que jogou com o time reserva, isso caiu no TJD. O Itaboraí continua insistindo, evidentemente, com a ideia e a noção de manipulação. Mas a multa ela decorreu única e exclusivamente do áudio que foi divulgado, que em tese não é uma coisa que um dirigente pode estar falando e pensando alto, digamos assim, né? Ainda que para a torcida falando. Então, mas a gente espera realmente, nós recorremos também, e a gente espera que o STJD retire essa multa. A gente viu aqui, eu tive a oportunidade de ouvir o áudio, e o Guito, pelo que ele falou, o único resultado que não teria armação seria o americano ser campeão do segundo turno. Por quê? Se o americano perde para o Olaria na semifinal, poderia dizer que o americano entregou o jogo para poder não enfrentar o Itaboraí. Sem dúvida. Segundo, se o Campos perde para o Audax e o americano perde para o Audax, ia dizer que entregou o jogo para não ter o Itaboraí. O único perdeu para o Campos, teve armação. Ou seja, o único resultado era o americano campeão. E eu conversei com o João Carlos, eu disse o seguinte: qual é o técnico, qual é o dirigente que vai querer o seguinte: meu time pode entrar com 1 ponto de vantagem, eu vou deixar escapar esse 1 ponto para entrar com 0. Não, e um outro aspecto também que se esquecem, né? É que no primeiro jogo da final, nós fomos dentro da casa do Campos com o mesmo time e empatamos. Isso. E, sinceramente, o time jogou melhor e merecia ter ganho o jogo. Perdeu um gol no finalzinho. Então, eu acho que tudo bem. Não fluiu o nosso jogo naquele dia lá, infelizmente, né? Deixamos de levantar a taça, enfim, né? Ser o campeão do interior, aquela coisa... Até fomos, né? Campeão do interior, mas com uma derrota, né? Inclusive no final. com a categoria de base também. Um grande trabalho que foi feito lá. Mas, enfim... Você vai deixar de entrar com 1 ponto ou entrar com 0, né? Não tem lógica. Não tem lógica. Nem outra coisa. Eu falei aqui também, Carlos, que, na verdade, o que acontece?
quando você contrata os jogadores, claro que você tem uma base, você não vai deixar um exemplo. Flamengo, estou colocando aqui o Flamengo, o Fluminense, vou dar um exemplo de cada clube, né? Sim. Por exemplo, Flamengo contratou o Diego. Diego veio para ser titular, correto? Ele veio para ser titular. Mas isso não quer dizer que ele não possa ir para o banco se o Alan Patrick, se ficar no banco para ele, chegar depois e mostrar que tem mais condições de jogar do que ele. Então, quando você coloca os jogadores, você inscreve os jogadores porque todos eles têm condições de jogar e de ser titular. Porque você não vai colocar um jogador, contratar um jogador, porque ele não tem condições de ser titular ou de jogar. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Você tem o direito de fazer isso. E vou falar mais. Todo mundo pode dizer que não, tá? Todo mundo pode dizer que não. Mas o Bernardinho, nos 2 jogos que a seleção brasileira perdeu, quando estava na classificação, que ele foi para a França, que não ficou em primeiro do grupo, ele já estava pensando em pegar a Argentina, que ele não é bobo. Ele, para poder pegar difícil, um time muito mais fácil, tecnicamente, na final. Ele já fez isso com os Estados Unidos. Já fez isso numa outra oportunidade. Inclusive, essa questão de jogar para perder, que foi o que aconteceu com a seleção de vôlei masculino, o auditor lá no TJD coloca no voto dele. Eu estava acompanhando, eu ouvi. Agora, aproveitando também para falar sobre a estrutura do americano. O americano tem uma estrutura hoje maravilhosa. Né? Verdade. Eu conversava com o presidente Luciano, que eu tenho um carinho especial para o Luciano, certo? Uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ele, como tem também por outros dirigentes, claro. Mas Luciano é uma pessoa que eu prezo muito, um amigo que eu falo, é meu amigo, gosto dele de graça. Já falei para ele o que ele precisar dentro e fora da crônica esportiva, ele pode contar com um amigo. Agora, essa estrutura que o americano está tendo hoje, como é que está vendo já o americano pensando já, claro, chegando na primeira divisão? Isso já está sendo pensado, isso já está sendo traçado, porque a estrutura muda. Você falou aqui, você já deu aqui a declaração, que no campeonato, na Série A, você gasta muito mais, você vai ter que ter outros patrocinadores master para poder chegar junto do clube. Como é que está essas negociações? É claro, você não vai dizer nome de empresa, mas já está acontecendo isso? Estamos. Antes, abrindo um parênteses rápido aí, mandar um abraço aí para o nosso presidente Luciano e, sem dúvida nenhuma, ele é o grande responsável por essa retomada, né, por esse ressurgimento do americano no cenário nacional. Sem dúvida. Né, e tem mais um ano aí, a gente espera que nesse próximo ano a gente consiga atingir a nossa meta, que é colocar o americano onde ele deve estar, sempre disputando em grande nível as competições, e está na primeira divisão. Olha, o nosso CT tem uma grande estrutura já, né? Ainda está sendo construído e a gente tem trabalhado diariamente, né? Luciano e toda a diretoria tem trabalhado diariamente para captar recursos, né? Via lei de incentivo, sobretudo, porque é uma oportunidade que a gente tem de empresas que podem estar ajudando, temos algumas, né? Mas, sem dúvida, essa indefinição com relação ao campeonato e essa indefinição com relação à participação do americano ano que vem na Série A, né? A presença do americano ano que vem na Série A, ainda não confirmada, tem dificultado, porque fica todo mundo em compasso de espera. Isso é até natural, mas a gente tem a expectativa de que isso se resolva logo, né? E que a gente consiga realmente êxito nesse triangular. E então a gente já planejando que a gente está com muita coisa palavrada, muita coisa, né, amarrada já feita e esperando para divulgar. Só esperando o veredito final do STJD para poder começar a ter essas respostas positivas. Sim. Essa semana mesmo nós tivemos visita aí, né? A gente tem buscado negociar com uma empresa de publicidade do Kleber Leite, né? Keffler, que inclusive é detentor dos direitos de imagem do Barcelona, escola aqui no Brasil. E a gente está fechando a parceria ainda, né? Tá, detalhe aqui, detalhe ali. Vou pedir para você ficar aqui comigo, só tem que fazer o Blake, aí a gente vai falar sobre essa parceria, Perfeito. Que também era um assunto que a gente gostaria de estar falando aqui. A gente vai aproveitar, vou fazer mais uma paradinha e já voltamos com muito mais aqui no Esporte Diário. Não sai daí não, que tem muita novidade ainda do americano e vamos falar, infelizmente, da derrota do Goytacás para o Friburguês na abertura da Copa Rio. Ontem o Goytacás foi goleado por 5-0. No instante só, já voltamos.